Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muitos são os pedidos de oração que são feitos através das nossas redes sociais ou mesmo quando você deixa aqui na descrição do vídeo. E também vem pelo WhatsApp e Telegram. E eu leio eles todos os dias e, é claro, não dá para citar todos aqui. Mas eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço todo especial para a Vanessa Aparecida, também para o Ailton Balbino, o Ludivaldo, a Fátima Lima, Oséias da Silva, Marileide Pacheco, Wagner Brunelli, Marçal Cunha, Marluce Cruz, Edith Dante, Selma Souza, Roseno e Maria Soledad. Eu tenho orado por você. Para você que está chegando aqui agora e não sabe como funciona isso, aproveita se você quer que eu ore por você e os nossos amigos aqui do canal Vocacionados também. Faça o seu pedido na descrição do vídeo ou nos mande um WhatsApp ou Telegram e eu terei o prazer imenso de orar por você. Em contrapartida, você também vai ter que me prometer que vai orar por mim e por todos aqui do canal Vocacionados. Combinado? Então agora não sai daí, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Com essas palavras de João em mente, precisamos responder a seguinte pergunta: como podemos vencer o mundo e as provações louvando a Deus através da fé? Como viver o conceito pregado em 1 João 5 de forma prática? Afinal, ficar teorizando sobre fé e louvor não ajuda no momento em que as provas batem à nossa porta. E para se alcançar uma vida de louvor, é preciso conhecer minuciosamente a arma que Deus nos oferece, a fé. Se estamos estudando para vencer através do louvor, é imprescindível nos achegarmos ao Deus Todo-Poderoso, guiados pela fé, para recebermos de suas mãos o perdão para os nossos pecados, para depois de transformados em novas criaturas, louvá-lo por suas misericórdias diante de qualquer situação adversa que o príncipe deste mundo coloque diante de nós. Como então podemos abandonar a teoria e partirmos para a ação e vencermos o mundo? A resposta parece óbvia e mas é muito mais profunda do que parece. Na Bíblia, encontramos diferentes exemplos de homens e mulheres que venceram provações pela fé e que foram guiados por caminhos desconhecidos, mesmo que angustiados pelo medo. Raabe, quando foi chamar a sua família para sua casa, enquanto durasse ali o cerco de Josué aos muros de Jericó, ela foi movida pela fé, mas precisou enfrentar o medo de ser denunciada como traidora às autoridades por alguém da sua família, o que significaria a morte. Mas foi pela fé que ela creu nas palavras dos espias. Mas a fé sem ação é morta, e quem afirmou isso foi Tiago ao se referir à ação de Raabe em esconder os espias, e ele disse: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando ali acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículos 25 e 26. Aqui temos uma lição muito importante que aponta mais claramente para o papel da fé em produzir em nós o louvor. Quando vivemos e agimos pela fé, Deus nos conduzirá pelo vale da sombra da morte e os resultados produzidos em nossa vida comunicará ao mundo que o Deus a quem servimos e louvamos não permitirá que as flechas do inimigo nos atinjam e que nenhum mal desviará o nosso olhar de sua graça, cuidado e amor. Mas é claro que vamos ter medo num primeiro momento em que o ataque do inimigo se aproximar de nós. Eu já afirmei aqui algumas vezes que depois da entrada do pecado no mundo, nós, os seres humanos, nos tornamos medrosos e não podemos esperar assim outra resposta aos ataques do inimigo, senão o medo da morte. É claro que esse medo não pode se transformar em pavor e para isso será preciso agirmos com fé. Foi exatamente o que fez o rei Josafá quando notícias ruins chegaram até ele.
A notícia desagradável e assustadoramente terrível dizia que 3 reis haviam se juntados e estavam prontos a atacar Judá, e que o resultado dessa união produziu uma grande multidão de soldados que já estavam se aproximando da cidade. Ao receber a terrível notícia, a Bíblia diz que Josafá, um rei que temia a Deus, teve medo, segundo a Crônicas 20, verso 3. Essa foi a primeira reação dele. E entenda uma coisa muito importante que vai te ajudar a enfrentar as provações com um olhar diferente. Não é pecado ter medo diante das provas. O pecado se instala quando deixamos de fixar o olhar no grande Deus eu sou. A Bíblia diz, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Esse foi o segredo do rei para não ser vencido pelo medo com a aproximação da coalizão inimiga, pois despertou nele e em toda Judá medo. Quando o medo bater à sua porta, não permita que ele entre em sua vida. Deixe-o de fora, pois o medo vem sempre acompanhado do pavor. Antes, siga o exemplo do rei Josafá, tenha medo, mas busque ao Senhor. Mas Josafá não buscou ao Senhor e ficou sentado em seu trono, esperando que Deus agisse e que resolvesse o problema para ele e livrasse Judá das mãos dos inimigos. Ele orou ao Senhor, expondo todo o problema, as dificuldades que teria para enfrentar os inimigos. Isso está nos versos 6 a 12. Porém, foram as suas últimas palavras que indicam o segredo do seu sucesso. Em sua oração, ele confidenciou ao Senhor: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Verso 12. Ter a consciência de que não teremos as respostas ou soluções para os problemas é o primeiro passo para irmos em busca da ajuda especializada de Deus. O segundo é fazer exatamente o que fez o rei Josafá e toda Judá: fixar o olhar em Deus para recebermos as suas orientações. E quais foram as orientações de Deus para eles? Bem, Deus usou um cantor, seu nome Jaziel, para dar as seguintes orientações: não tenham medo, eles são muitos, eu sei, mas digo, não tenham medo. Essa batalha não é de vocês, eu vou resolver. Isso está lá no verso 15. Pronto, agora eles não precisavam mais se preocupar. Deus acabara de falar que resolveria este problema. Só que havia um complemento na mensagem de Deus para o povo de Judá. Jaziel completou: amanhã vocês irão ao encontro deles e não precisarão lutar. Como assim? Sair para encontrar o inimigo e não lutar? Qual é o sentido desta orientação? Seria mais sensato ficar dentro dos muros de Judá e esperar a chegada da notícia que os inimigos foram mortos ou derrotados por Deus. A verdade por trás da profecia que Jaziel disse para Judá é que ela estava condicionada à ação do povo em ir para o campo de batalha, já sabendo do resultado final: vitória do povo de Deus. Como isso aconteceria, Deus não revelou. Seria preciso caminhar com fé até o deserto de Jeruel para assim presenciarem in loco o agir de Deus. Fé sem obras é morta. E o final do capítulo 20 de 2 Crônicas descreve a ação miraculosa de Deus para livrar Judá do ataque coordenado daqueles 3 reinos que vinham para destruir o povo de Deus. Ninguém em Judá levantou a sua mão para desferir ataques contra eles. Apenas buscaram ao Senhor e fixaram seus olhos nele. Hoje, neste exato momento em que você está assistindo a este vídeo, muitos cristãos estão sendo impedidos de entrar em suas igrejas para adorar a Deus. Outros estão sendo presos sobre falsas acusações de promover desordens na Nicarágua. Pastores e padres são impedidos de oficializar cultos nos templos. Em algumas localidades daquele país, templos e igrejas têm sido queimados a mando do ditador Daniel Ortega, que está ali no poder há 15 anos. A ONG Portas Abertas, que traça um retrato da perseguição sofrida pelos cristãos no mundo, informa que há muito tempo a ditadura da Nicarágua tem sido hostil com os cristãos, mas que nos últimos anos este comportamento de ódio tem se intensificado. Para padres e pastores que se negam a abandonar os seus rebanhos, resta apenas realizar as suas celebrações religiosas ao ar livre, sob a vigilância constante e muitas vezes violenta das forças policiais a serviço do ditador Daniel Ortega. Muitos destes servos de Deus vivem na esperança de que as ações de Deus para livrar Judá e o rei Josafá se repitam na Nicarágua, pois afirmam que o Deus a quem serve os livrará em tempo oportuno.
mas eles clamam para que os irmãos do mundo inteiro se unam para orar para que este livramento aconteça antes que muitos crentes se tornem vítimas do ódio e intolerância daqueles que não aceitam a Jesus como Deus e Senhor. Na Nicarágua, muitos cristãos estão sofrendo tempos difíceis, provas de calor insuportável e estão se posicionando diante das arbitrariedades daqueles que os perseguem com fé, sabendo que será o Senhor que lutará por eles. Notícias que chegam destes dias de luta diante do regime ditatorial da Nicarágua informam que muitos que eram contrários à mensagem do Evangelho estão entregando suas vidas ao Senhor pelo testemunho silencioso daqueles que estão sofrendo duras perseguições. Quando a nossa fé nos impulsiona a agir, logo veremos os frutos e o amor de Deus alcançando vidas que estavam em meio às trevas. Que pela fé a nossa vida transborde louvor e ação, para que muitos, por meio da nossa vida, sejam libertos das amarras do mal e tenham um encontro transformador com o grande Deus eu sou. Fé sem ação é morta. Pense nisso e que Deus te abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.